Irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos nesta noite abordando o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. E eu queria que nós abríssemos, sem mais delongas, o capítulo 6 de Apocalipse, versículos de 1 a 8, que será o texto que nós iremos estudar nesta noite. Último livro da Bíblia, Apocalipse. Vou pedir para que alguém leia de 1 a 8 e depois nós iremos ler outra vez e comentar cada um dos versículos dessa passagem. Capítulo 6, versículos de 1 a 8, bem alto. O Cordeiro abre os selos. O primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como no meio de 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas que envias o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. O 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua como de sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém. Ângela leu além do que nós pedimos, né? Ela está tão entusiasmada que ela foi para além. Era só Apocalipse 6, de 1 a 8, né? Mas aqui está tudo tranquilo, né? Nosso momento é muito informal. Bom, queridos, esse texto é um texto muito importante, né? Que nós estamos abordando hoje. E a primeira coisa que eu queria destacar no verso 1 é que o verso 1 ele nos diz que existe um cavalo branco, né? Então é o primeiro símbolo que nos chama a atenção. O que seria o cavalo branco? Qual é o simbolismo do cavalo em primeiro lugar na Bíblia? O cavalo sempre é símbolo de força, ao mesmo tempo de terror, de guerra e de conquista,
né? Nós, aqui no Apocalipse, nós vemos que aparece o quê? Um cavalo branco, né? E aí há uma discussão, né, muito grande sobre esse primeiro cavaleiro. Alguns autores importantes, eles dizem que o cavaleiro branco, ele é o anticristo. E eu discordo dessa posição, não acho que seja o anticristo. Outros ainda, bons autores, bons estudiosos, eles falam que o cavalo branco é justamente o Evangelho. O Evangelho, porque o Evangelho veio para vencer, né? A pregação do Evangelho, ela cumpre o seu papel. Então, ele abre o primeiro selo e também nós percebemos que aparece esse cavalo com seu cavaleiro, e para nós, ele na verdade é a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que o texto está nos dizendo aqui. Mas aí surge uma pergunta, né? Como ele pode, ao mesmo tempo, vamos ver aqui, capítulo de número 6, versículo 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, ou seja, se apresenta, né? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, aí surge a questão, muita gente indaga, né, como pode ele ao mesmo tempo abrir, né, abrir o selo, e ao mesmo tempo também ser o cavaleiro, né? Como pode as duas coisas ao mesmo tempo acontecer? E aí nós vamos usar de um artifício bíblico, né? Porque a Bíblia, vocês sabem disso, a Bíblia explica a própria Bíblia, não é isso? Então vamos ler aqui no versículo de número 16 e 17, diz assim, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, é o que o versículo 7 nos diz, né? Então, ele ao mesmo tempo é aquele quem põe a mão direita e ao mesmo tempo também segura as 7 estrelas. Obviamente, isso é uma linguagem simbólica, por isso, essas duas possibilidades, elas podem acontecer aqui, entendeu? Bom, outra coisa importante da gente observar, capítulo 5, versículo 5, diz assim, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, né? Então, a Bíblia, ela está nos dizendo no capítulo 5, versículo 5, que ele é aquele que é vencedor e aquele que venceu para ter a autoridade e o poder de abrir os selos, né? Competia a ele abrir os selos. E quando você observa ainda, eu estou passando pela Bíblia, para a gente poder ver algumas verdades do texto, né? Capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa nesse texto algo muito interessante, que é o seguinte, né? Parece óbvio, ao meu entender, que se trata realmente da pessoa de Jesus Cristo, né? Porque sempre que essa expressão vencer aparece na Bíblia, ela se refere a Jesus Cristo e sua igreja. Então, sempre, no Apocalipse principalmente, quando nós vemos vencer se refere a Jesus Cristo e também a sua igreja. Apenas 2 passagens que aparecem, na verdade, a expressão vencer, não estão ligadas a Jesus Cristo e a sua igreja. E eu queria ver com vocês essas 2 exceções. São 2 textos apenas. Vou pedir para alguém abrir em Apocalipse 11, 7
e outra pessoa em Apocalipse 13, 7. 11, 7 e 13, 7. Esses seres viventes seriam anjos? Sim, são seres angelicais. E quando a gente ouve essa expressão 4, o 4 é o número da criação, entendeu? Então, é o número de toda a criação de Deus, né? Então, por isso o número 4, querendo corresponder ao céu, à terra, toda a criação de Deus, né? Então, é uma linguagem simbólica, né? Quem achar o primeiro versículo pode ler. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e matará. De novo, Paulo, mais alto. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Então, esse texto fala sobre as duas, veja o subtítulo aí, as duas, olha para a sua Bíblia. As duas testemunhas, né? Então, o versículo de número 7, que Paulo acabou de ler, ele fala justamente sobre isso. Olha, veja só a leitura, né? Mais uma vez. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ou seja, as testemunhas, o que vai acontecer? A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá, então, e matará. Aqui, na verdade, o texto está dizendo sobre a vitória da besta. Então, é um momento no qual é exceção em que a expressão vencer, né, ela surge de maneira a não estar ligada a Cristo e nem a sua igreja, e sim a besta. Então, é uma exceção. Nas demais passagens do Apocalipse, sempre vencer está ligado a Cristo e a sua igreja. Capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quando você olha para o subtítulo aqui, para facilitar a nossa condução aqui, para a gente não demorar tanto, está falando sobre o quê? A besta que emerge do mar. Então, o versículo 7 aparece a expressão vencer, mas ligada à besta. Então, são duas exceções apenas nas quais isso acontece. Nas demais passagens, sempre vencer está ligado a Cristo e também à sua igreja. Então, o que acontece? Para nós, isso só já seria suficiente para a gente entender e acreditar que o primeiro cavaleiro, na verdade, ele é Jesus Cristo, porque ele veio para vencer, né? Ele é vencedor e ele veio para vencer. Fala, Paulo. Não, então esses dois versículos aqui são os únicos. São os únicos no Apocalipse. No Apocalipse, isso. Que diz que o inimigo vai vencer, no caso a besta. Que usa a expressão vencer para uma vitória circunstancial, momentânea, da besta, entendeu? Porque sempre a expressão vencer, ela está atrelada à pessoa de Jesus Cristo, né? Então, é importante que se diga isso. Outra coisa interessante também, quando a gente lê o capítulo de número 5, olha para a sua Bíblia, a gente vê a visão do livro selado com os 7 selos e a do Cordeiro. E no versículo 5 que eu li, vocês viram, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está explicando que ele tem autoridade de abrir os 7 selos e que ele venceu, né? E quando a gente chega no capítulo de número 6, já há o quê? A abertura dos selos. Então, qual a conclusão que eu chego? Se no capítulo 5 a gente vê a visão do livro selado, a gente vê a vitória do Cordeiro tendo o direito de abrir o livro, e na sequência uma passagem de adoração, os versículos seguintes, né? Versículo 9 principalmente, e entoavam um novo cântico dizendo, né? Ou seja, adoração ao Cordeiro, e no capítulo 6, logo no início, o cavaleiro branco e o primeiro selo sendo aberto,
qual a conclusão que a gente chega? Seria a nossa análise mais coerente, que tanto o capítulo 5 como o início do capítulo 6 está falando a respeito de Jesus Cristo. É essa a ideia que nós temos. Ainda há um outro autor muito respeitado, chamado, alguns falam Simon Kistemaker, outros falam Simon Kistemaker. Ele tem um comentário do Apocalipse pela nossa editora, e ele entende que o primeiro cavaleiro, ele na verdade representa o Evangelho. Então veja só que nós temos posições divergentes entre pessoas que são muito importantes, conhecedoras, eruditos da palavra de Deus. Então isso é muito curioso que se diga, né? Outra coisa importante também, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 14. Vamos abrir aí. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Perfeito. Então, quem é que tem uma coroa sobre a cabeça? Jesus Cristo, né? Então, quando a gente lê aqui no capítulo 6, a gente fica, da minha parte, muito claro. Olha, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, né? E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Tudo isso, na minha convicção, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? Então, para mim, isso é muito tranquilo. E aí, nós partimos para o segundo selo, que está no capítulo 3, versículo de número... Capítulo 6, versículos... Capítulo 6, versículos 3 e 4. Pode ler. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Certo. O segundo e o terceiro cavaleiros, eles descrevem a perseguição do povo de Deus, né? Então, o segundo e terceiro cavaleiros descrevem a perseguição do povo de Deus. Quando você olhar para esses dois cavaleiros, você precisa olhar já tendo isso em mente. Vai falar sobre a perseguição acirrada que a igreja ela vai passar e ela vai sofrer, né? Então, algumas coisas importantes. O segundo cavaleiro, ele fala sobre perseguição religiosa, né? Fique com a Bíblia aberta, porque o texto diz: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem, se apresenta, apareça. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz, tá vendo, da terra. Veja só que ele não tem um poder por si só, uma autoridade por si só para fazer isso. É uma autoridade que lhe é delegada, lhe é concedida para fazer aquilo que ele vai realizar. É essa a questão que nós precisamos observar aqui. Outra coisa importante de frisar é que esses selos, né, eles são abertos e os seus cavaleiros impingem, esses três, um mal muito grande sobre a humanidade. Aí muita gente pensa que isso vai acontecer numa sequência. Primeiro um, segundo outro, terceiro outro. Não, não é assim. O que vai acontecer é concomitantemente na história da igreja, desde o início, desde o momento em que Cristo veio a este mundo, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, até o seu retorno, nós viveremos momentos assim, em que o mundo será julgado parcialmente e esses cavaleiros trarão um mal muito acentuado, muito significativo sobre a humanidade, né? Então é durante toda a era da igreja, não é um após o outro. Bom, ele fala que vai tirar a paz da terra. a paz, eu vou explicar isso agora. O mundo sempre
teve paz. Essa paz é diferente dessa que nós... O que acontece? Como eu falei, essa estratégia, essa ação, ela vai transcorrer durante todo esse período, visando sempre tirar a paz, né? Por exemplo, tentando incitar nação contra nação. Mas você tem Exatamente, então. Desde o início até Cristo voltar. Já está acontecendo, né? Sempre aconteceu, não é verdade? Então, o que ocorre é essa ação que ele está explicitando aqui. É isso que vai acontecer. E além dessa paz entre as nações, também é tentar fazer com que haja uma rivalização entre quem? Entre a igreja e também os demais povos, ou seja, a igreja sofrendo perseguições, né? Então, pessoas serão mortas, pessoas cristãs, por não negarem a sua fé. É essa a ideia que o texto quer nos passar aqui. Veja só, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo cavaleiro, ele fala justamente sobre essa questão. E aí, nós precisamos ter uma mente muito aguçada, porque quando nós olharmos para a história e virmos ações do mal, fazendo com que haja perseguição à igreja, que a igreja sofra, que a igreja passe por profundas dificuldades e perseguições, nós precisamos ter esse olhar. O texto foi escrito para que nós tivéssemos a lembrança de que tudo isso já estava previsto, que aconteceria. Então, ninguém deve ficar alarmado ou perder a fé por conta das pressões que a igreja há de sofrer, entendeu? Então, nós precisamos saber que esse texto foi escrito para a gente se tranquilizar quando tais coisas acontecerem, né? Agora, a gente sabe também, por outro lado, que embora possa estar ocorrendo uma guerra no nosso entorno, problemas seríssimos, perseguições seríssimas, Deus ainda assim promove uma paz em nosso coração, uma paz por vezes incompreensível às pessoas, porque a Bíblia fala para nós que é a paz que excede todo entendimento, a todo entendimento. Essa é a paz que o Senhor tem para conosco, né? Então, nós precisamos sempre, em momentos assim, lembrar de que o Senhor Deus é aquele que, ainda que nós morramos, Ele vai nos ressuscitar, Ele vai nos premiar, nós viveremos num novo céu e uma nova terra, teremos um momento de muita felicidade futura. Então, é para que a gente se prepare, porque nunca houve tempo fácil e não haverá tempo fácil para o cristão, até a volta do Senhor. Tudo isso, obviamente, há de se acirrar de maneira ainda mais forte, mais intensa, quando estiver bem próximo do retorno do Senhor. É o que a gente entende pela própria Escritura, né? Bom, e aí vem o terceiro selo, versículos 5 e 6, né? Quem vai ler para nós? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, esse terceiro selo, quando aparece aqui a expressão balança, segundo os eruditos, né, balança sempre é um símbolo de um momento de escassez, porque mostra que as coisas precisam ser contidas, pesadas, racionadas, entendeu? Então, a ideia é essa. Então, ele vai falar sobre uma fome que vai atingir
a igreja, ou seja, o povo de Deus vai passar por momentos de penúria, de dificuldade, e isso durante toda a era da igreja. Não é num momento lá no futuro, isso vai acontecer durante toda a era da igreja. E por que isso vai acontecer? Por conta da nossa fé. Vocês lembram que nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e nós observamos algumas coisas, dentre elas, que o povo do Senhor era geralmente um povo pobre, era um povo carente. E por que o povo era carente? Não era carente porque não trabalhava, não era carente porque era menos inteligente do que as demais pessoas. Ele era carente porque havia todo um esquema, toda uma estrutura, através dos sindicatos da época, das associações, vocês devem lembrar disso. Cada associação tinha alguém lembra? Um santo padroeiro, né? Havia uma divindade padroeira, um patrono, né, de cada associação daquela. E aquele que fizesse parte daquela associação, ele precisaria fazer algo. O quê? Prestar culto, participar das festividades daquela divindade. E o cristão, por conta da sua fidelidade a Deus, ele não poderia jamais fazer tal coisa. Não era assim que acontecia? Vocês lembram disso? E por conta disso, o que ocorria? O povo ficava fora das melhores oportunidades. O povo não participava dos bons negócios, né? Ele estava privado das grandes oportunidades daquele tempo, daquela época. Não é muito diferente do que acontece hoje, né? Então, às vezes, por conta da sua fé, você não pode participar de algumas situações que surgem por aí, né? E a gente sabe que a gente vive num mundo corrupto, num mundo cheio de coisas equivocadas, de pressões, de negociatas, de jeitinhos, não é? E a gente, como crente, a gente não participa. E por não participar dessas situações, você às vezes perde dinheiro, você perde oportunidades, você perde a condição de aumentar o seu patrimônio, de ter uma vida mais regalada. É o que acontece. Então, era um problema muito sério que acontecia naqueles dias e não é diferente do que acontece também nos dias atuais, né? Outra coisa importante que esse texto vai dizer, ele vai falar sobre o denário, que era o valor recebido por um trabalhador por um dia de trabalho, né? Era um denário. E o texto nos fala, veja comigo aqui, uma medida de trigo por um denário, ou seja, aquilo que você poderia comprar com o dinheiro do seu trabalho não mantinha você e sua família. Era insuficiente para que você pudesse subsistir para aquele dia, naquele dia, né? Os recursos eram ínfimos e, por conta disso, você vivia de maneira muito empobrecida, sem conseguir manter você e a sua família. Eram valores, na verdade, estava havendo uma grande inflação, poderíamos dizer assim, na qual o que você fazia como trabalho, o que você oferia como recurso, não dava para você subsistir, para você manter suas necessidades diárias. Então é isso que o texto está dizendo aqui. Por quê? Porque o cristão não podia ceder às pressões. Se ele cedesse às pressões, ele teria uma condição de vida tão boa como as demais pessoas também possuíam. Então, é isso que o texto está querendo mostrar para a gente, né? E nessas horas, todos nós somos pressionados. Quando você olha para o lado, você é humano, e você vê, está vendo? Se eu fizesse isso, meus filhos estariam vivendo uma vida melhor. Se eu fizesse aquilo, eu estaria com uma condição de vida, com um apartamento melhor, com uma casa melhor, eu poderia viajar, poderia fazer tantas coisas que eu não posso, porque eu não consigo transigir a certas posturas que elas não são condizentes com uma postura cristã, compreende? Então, é disso que o texto está falando de coisas que a gente vive, das pressões que nós sofremos no dia a dia da nossa própria existência, né? E aí ele fala 3 medidas de cevada por um denário.
Mas aí aparece uma coisa muito interessante no texto. O que diz na parte final aí? Não danifiques o quê? O azeite e o vinho eram dois produtos, dois alimentos que eles eram fundamentais para a população daquela época. Era algo normal, né? Fazia parte da dieta deles, né? Tanto o vinho como o azeite. A gente hoje sabe que são dois produtos altamente saudáveis, né? Utilizados de uma maneira equilibrada, são produtos muito saudáveis. E aí o que acontece? Só que, assim como acontece hoje, acontecia naquela época também, se você não tinha condição de comprar aquilo que era essencial para a sua alimentação, é óbvio que você também não teria acesso ao vinho, você também não teria acesso ao azeite. Isso ficava o quê? Restrito às pessoas de condição mais elevadas, de condições mais elevadas, pessoas com dinheiro, pessoas com maior poder aquisitivo, entendeu? É disso que o texto está falando para nós aqui. Então, o vinho e o azeite não faltavam para os ricos, mas obviamente, o pobre não tinha acesso a isso. O azeite também era mais a questão da alimentação e também para a iluminação, que eles usavam. Sim. As lamparinas. Exatamente. As propriedades do azeite são até hoje reconhecidas, né? É algo maravilhoso. E aí você percebe que surge uma pergunta na cabeça de quem está passando por essas pressões, por essas dificuldades. Senhor, eu não estou querendo o azeite. Diante da dificuldade, eu não quero nem o azeite, nem quero o vinho. Eu quero apenas aquilo que é essencial, Senhor. E nem isso eu tenho. Por conta da minha fé, eu estou passando por esse problema. Então, imagine você a luta que o crente enfrentava, né? Tudo aquilo que ele sofria por conta disso tudo, né? Bom, os crentes sofriam perdas materiais e sofrimentos físicos por não aderirem a essas associações, a essas organizações, a esses sindicatos, né? Passar por dificuldade é muito difícil. Concordam comigo? Você querer comprar alguma coisa, eu não sei se você já passou por uma grande dificuldade, mas você querer comprar alguma coisa, várias, né, irmã? E você querer comprar alguma coisa e você não poder. E você não está querendo comprar nada supérfluo, nada exagerado. Você quer uma coisa simples. Você quer manter as suas necessidades, aquilo que o seu filho necessita, aquilo que é necessário para que vocês comam, se mantenham dignamente. E às vezes você não pode. Então, o texto está falando aqui de algo que acontece conosco. Quantas vezes na empresa a gente fica fora de uma oportunidade porque a gente não faz parte da panelinha? Não é? Não é verdade? Não acontece isso? Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes você não recebe uma indicação? Eu fui corretor, né? Fui homem de vendas também no passado. Você não recebe uma indicação porque também, de repente, o gerente prefere outras pessoas, porque saem com ele, fazem parte do grupo dele, acoitam as coisas que ele pensa, a maneira como ele age, não contraria aquilo que ele pensa e diz, e você, às vezes, tem que se posicionar como cristão. E aí você perde o quê? Perde oportunidades. Então, o texto está falando de coisas que acontecem com todos nós, né? Porque às vezes a dificuldade não é só ser preso, não é só ser surrado. Isso é muito sério, muito grave, é péssimo ver uma situação como essa. Mas às vezes a coisa é mais escamoteada, mais escondida, mais velada, mas você sofre as consequências por conta da sua fé e da sua lealdade a Jesus Cristo. Eu acho que alguém ia falar alguma coisa. Alguém levantou a mão? Não. Então foi engano. Pensei que alguém fosse perguntar alguma coisa. Bom, e aí, gente, estou resumindo bastante, lógico, porque a gente não quer também ultrapassar tanto tempo assim, né?
E eu estava pensando, né, nesse dia, assim, gente, eu não quero um vinho importado, não, eu quero um vinho normal. E às vezes nem um vinho normal você consegue. Senhor, eu quero o azeite mais simples do mercado, né? Não pode ser, a Ângela falou ali, pode ser o andorinha, que é muito bom, que é um azeite puro, mas é um azeite simples. Eu não quero aquele azeite de R$100 que vem lá da Europa, né? Ou então aquele que hoje é produzido no Rio Grande do Sul, ou talvez na Serra da Mantiqueira. Eu quero um azeite normal. E às vezes a pessoa nem isso pode, né? Eu estou exagerando aqui para mostrar a vocês o sofrimento que pode levar algumas pessoas a cederem às pressões. Mas a gente entende que aquele que é de Cristo, ele vai ser guardado por ele. Deus vai fortificá-lo, Deus vai dar o livramento na hora devida, Deus vai manter as necessidades, Deus vai cuidar de nós. Mas saber... Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. E a senhora falou uma coisa importantíssima agora. A grande lição do Apocalipse para nós é que Jesus Cristo, ele está no controle, ele já venceu, e nós vencemos com ele também, né? E como eu disse numa outra aula, tudo está no seu lugar, embora aparentemente não pareça. Graças a Deus, como dizia o poeta. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. E aí, como é que fala depois, Paulo? Não deixemos de ver. Graças a Deus. Então, tudo está dentro do controle do Senhor. Então, veja você o que acontece com a história que nós temos aqui, né, com a narrativa do Apocalipse. Está falando de coisas que a gente já se viu inserido em algum momento, a gente já passou em algum momento, ou talvez esteja passando neste exato momento, né? Então, são coisas do dia a dia. A gente não precisa imaginar um cavalo literal, né? Um cavalo literal andando com um cavaleiro em cima e fazendo maldade com todo mundo. Não, isso é um símbolo de uma ação contra a igreja que vai ocorrer neste período entre a primeira vinda de Cristo e até o seu retorno. O quarto selo, versículos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bom, esse cavaleiro, né, com seu cavalo, ele fala das desgraças que a igreja deve sofrer junto com o mundo, pela simples razão de que estamos no mundo, né? Então, é um sofrimento que nós também passaremos por ele, porque nós estamos inseridos nesse contexto, né? Então, só pelo simples fato de existir, nós já passamos por esse sofrimento. Qual é a cor do cavaleiro? Amarelo. Do cavalo? Amarelo. E aí, o que significa dizer isso? Você já viu uma pessoa quando ela está enferma? A gente olha assim e a pessoa tem uma pele que ela está meio amarelada e puxando para o verde. Não sei se você já viu algumas pessoas que você olha e fala assim, gente, você está com uma cor estranha, né? Com uma cor... Então, fala disso, né? E também, quando você vê, por exemplo, você vai num sepultamento também, você olha, né, a cor da pessoa que faleceu, né? É mais ou menos por aí a cor, né? Então, está falando de morte, está falando justamente de alguém que está morrendo ou enfermo, e por consequência da enfermidade, essa pessoa vem a óbito, né? É o que o texto fala para nós. E aí, eu lembro que eu falei para a Ângela que um dos autores que eu estava pesquisando, um erudito, ele fala também que a cor pode puxar para o roxo. E aí eu lembro que minha mãe, por exemplo, não gostava da cor, nem lilás ela gostava, que dirá roxo. Ela achava que era mau agouro, né? E hoje não gostava, né? Então, e nós temos 3 irmãos aqui com uma camisa puxando para a cor roxa, né?
E aí o que acontece? Aí a Ângela me explicou, vê se é isso, Ângela. Uma folha amarela, se você olhar para uma folha amarela e depois olhar para uma folha branca, não é isso? Você vê a cor roxa. Vocês já testaram isso alguma vez? Eu não sabia disso. E aí o que acontece? Aí eu vim a entender, mais ou menos, né, o que o erudito estava querendo dizer, porque o cavalo aparece com a cor amarela, mas ele diz no comentário que a cor era arroxeada, né? E aí a Ângela me explicou isso. Quando você pega uma folha amarela, né, uma folha branca, você olha para uma folha branca, é isso? Primeiro amarela. Depois você olha para a branca, você vê a cor roxa, né? Então é uma coisa muito estranha. Bom, então esse texto aqui, esse quarto cavaleiro com seu cavalo, ele fala de catástrofes que irão atingir a humanidade, mas não somente o ímpio ou somente a igreja, mas vai atingir a todos, né? Então, quando a gente olha para o texto também, a gente observa, veja comigo o versículo de número 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno, o estavam seguindo. E foi-lhes dada a autoridade, ou seja, a autoridade não era propriamente dele, uma autoridade dada por Deus, por Cristo, para ele executar a punição e o juízo parcial que ele iria executar durante toda a história da igreja, né? De algumas formas que vamos ver aqui agora no texto. E aí o texto diz para nós, né, versículo 8, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. A quarta parte da terra, não é a totalidade. Então, tipo assim, é um juízo parcial, é uma punição que iria atingir a muita gente, mas não atingiria a todos. Então, um poder delegado, né, ou seja, ele recebendo poder para executar esse juízo parcial, é que o texto está dizendo, por isso ele fala a quarta parte da terra, para matar a espada. Quando a gente vê matar a espada, o que a gente pensa? Esfaquear, mas a gente pensa em quê? O que você pensa aí? Decapitar. Decapitar, sim, mas a gente pensa em quê? Em guerra. A gente pensa em guerra, não é isso? Então são pessoas que vão morrer por conta das guerras. Por conta das guerras. São pessoas que vão morrer à espada, vão morrer por causa da violência, por causa das guerras. E isso vai atingir tanto a cristãos como a não cristãos. Porque, por exemplo, você vai para a guerra defender a sua pátria, você pode morrer à espada, não é? Então, ou metralhadora, né, usando a linguagem de hoje. Então, é o que vai acontecer. E depois o texto ainda diz que pela fome, né? Pela fome. Por que pela fome? Quantos milhões de pessoas não morrem, né? Nesses períodos de uma fome maior pelo mundo afora, porque não tem o mínimo necessário para uma dieta. E aí acabam ficando o quê? Doentes, e aí vem a óbito. Então, o texto está falando de mortes oriundas da pessoa que não teve oportunidade de ter uma boa dieta, de ter alimentação, e veio a óbito. Isso atingindo tanto a cristãos como também a não cristãos. Esse sofrimento aqui já não é um sofrimento específico apenas dos crentes, atinge muita gente, né? Crentes e não crentes. Então, em primeiro lugar, a espada, e agora também a morte pela fome. Quando a gente volta um pouquinho pensando na morte pela espada, o que a gente lembra, gente? O que a gente lembra na história do mundo que aconteceu? Guerras. Que guerras a gente lembra? Primeira e Segunda Guerra. A gente lembra, por exemplo, do regime nazista, não é? Que vitimou muitos judeus, também pessoas, por exemplo, que eram de outras religiões também foram perseguidas, inclusive testemunhas de Jeová, né? E nós vemos também que um grande pastor morreu poucos dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Que pastor foi esse? Quem lembra?
Dietrich Bonhoeffer. Então, ele morreu um pouco antes, cerca de um mês antes do término da Segunda Guerra Mundial. Então, você vê, matando não cristãos e também matando cristãos, um sofrimento que atinge a todos. Na África, a mesma coisa também aconteceu, né? Bom, e aí na sequência nós vemos pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Por exemplo, quantas pestes já assolaram o mundo e que dizimaram populações enormes, né? Atingiram países de uma maneira muito intensa. Cólera, peste bubônica, vamos pensar em animais, né? Peste bubônica, que é provocada pelos ratos, né? Febre amarela, não é isso? Exatamente. Né? Zika, enfim, essas coisas todas que morrem pessoas que são crentes e morrem também pessoas que não são cristãs. São juízos de Deus sobre a humanidade, quando a humanidade ela se torna muito desobediente, muito cruel, porque nós veremos, inclusive, no próximo domingo, que quanto mais a mão do Senhor vai exercendo juízo na história, por incrível que pareça, as pessoas não se arrependem. Elas ficam ainda mais revoltadas contra Deus, elas blasfemam contra Deus, apesar de todo o sofrimento, de toda a luta. A Monique passou bem ali agora. De todo o sofrimento, de toda a luta, elas ainda se tornam mais arredias ainda. Né? Elas não têm receio de falar contra Deus e de se posicionar contra Deus. É o que nós vamos ver de maneira mais clara ainda nos capítulos 15 e 16, que nós iremos abordar no próximo domingo, se Deus quiser. Então, pastor, essa sua colocação me fez Sim. lembrar uma passagem que eu acho que está no Apocalipse também, que diz o seguinte, que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Uhum. Tem alguma coisa a ver com o que você acabou de falar? Bom, o que tem a ver é o seguinte, né? Nós como cristãos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos cuidar do nosso testemunho, da nossa santidade, né? Porque nós estamos sujeitos a pecar. A pressão contra nós é grande, né? Então, ter uma vida pura, uma vida santa, é algo essencial, entendeu? Para nós como cristãos, não é isso? O que não significa dizer que isso vai nos eximir de passar por lutas, problemas e sofrimentos. A punição de Deus, né, na história, como nós lemos aqui, nesses 4 cavaleiros e seus cavalos, esses 4 exemplos mostram para nós o seguinte, que ao mesmo tempo que Deus executa uma ação punitiva contra o ímpio, ele também, através do sofrimento, da perseguição, ele prepara, ele purifica, ele adestra o seu povo, entendeu? Ele trabalha na nossa vida em meio a esse sofrimento todo. Alguém já disse que a alegria não é uma boa ensinadora. Claro que a gente quer alegria, né? Felicidade, coisas boas. Mas os momentos de crise, os momentos de perseguição, os momentos de desconforto, não importa de que ordem eles sejam, são os momentos nos quais nós mais aprendemos. E quando saímos desse período, nós saímos ainda o quê? Mais fortalecidos, mais encorajados, né? Para enfrentar novas batalhas e novos desafios. Então, se por um lado Deus pune a maldade humana, né? Também com essa mesma ação, o que Deus faz? Deus nos prepara, Deus nos purifica, Deus nos adestra, Ele vai nos preparando em meio a essas lutas e a esses sofrimentos. Fala, Paulo. Você ia falar alguma coisa? Não? Pensei que você fosse falar alguma coisa. Bom, é importante dizer ainda que Jesus não vai perder, não pode perder. Tudo que o inimigo faz é tentar o quê? Fazer o quê? Desestabilizar. Tirar a nossa fé. Tirar a nossa fé. Desacreditar nas promessas de Deus. Não é? Eu acho interessante que se a gente for olhar tanto a história secular como a história da igreja,
as maldades sempre vieram ou porque alguém não cria e perseguia a igreja, ou dentro da própria igreja também, no caso da Inquisição, né, os caras mataram milhares em nome de Deus. A gente pensa como a própria igreja articulando a morte de santos. Né? Então, às vezes também tem eu acho que o Apocalipse também mostra um pouco disso. Por isso que eu acho que aquele texto que você falou da quem está santo, santifique-se mais ainda, quem está sujo. Eu acho que às vezes a igreja também entra nesse contexto. Não digo a igreja salva, mas aquela que o senhor falou aquele outro dia, né? Está no meio, mas é institucional. Sim. E essa persegue, essa em nome de uma crença, ela persegue e ela acaba sendo o anticristo, ela acaba não... A falsa religião, E nós precisamos, quando olhamos para isso tudo, ter esse olhar, né? Um olhar de esperança, um olhar de confiança de que Deus está no controle de tudo. A vontade do Senhor, a gente sabe pela Bíblia que ela é boa, perfeita e agradável, né? Então Deus sabe o que está fazendo. No que você falou também, o que eu quero, assim, como é que eu posso dizer, acentuar ou frisar, é que, na verdade, existe uma responsabilidade humana, né? Tudo que nós vivemos aqui, nós somos chamados à responsabilidade. O homem não é um boneco em meio a tudo isso, né? Então, nós precisamos também fazer a nossa parte, nos posicionar diante de tudo que ocorre no mundo, né? Algumas pessoas, diante do texto bíblico, que mostra, por exemplo, uma ação em que Deus dá autoridade a forças do mal para executar juízo, muita gente fica perplexa e tenta, como eu posso dizer, tenta perdoar a Deus ou justificar, dizendo que Deus não sabia desses fatos, né? Então aí surgiu uma teologia chamada teísmo aberto, ou teologia relacional, tem vários nomes, né? É uma teologia que diz que Deus não sabe o futuro está em construção. Entendeu? Então, para tentar isentar Deus de culpa, vamos dizer assim, né? Porque para essas pessoas é muito estranho olhar para a Bíblia e ver que na Bíblia nós temos um Deus que é bondoso, que é maravilhoso, mas um Deus que também é justo. E por ser justo, ele também exerce juízo, ele também pune a maldade que ocorre no mundo. Portanto, eu acho que muitas igrejas e denominações, elas pregam um Deus pela metade. Elas pregam só um Deus Papai Noel, um Deus bom, um Deus maravilhoso, né? Ou até diria eu, né? Como se não pudesse coexistir a bondade de Deus com a justiça dele, né? Ou a justiça dele com o seu amor, né? Como também existem igrejas que pregam um Deus tirano, né? E se esquecem que Deus também é um Deus amoroso, né? Então, esse equilíbrio, essas duas facetas, né, de Deus, né, as pessoas não mencionam e não apresentam de maneira equilibrada. Alguns chegam a dizer que o maior atributo de Deus é o amor. E por conta desse amor tão grandioso, ele vai, no final de tudo, salvar todo mundo e perdoar todo mundo. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Então, a nossa grande dificuldade hoje é expor todo o conselho de Deus, é falar o que está na Bíblia, para que os eleitos ouçam a palavra e recebam a Cristo no coração, né? Esse é o nosso grande intento. Ainda que a nossa mensagem ela esteja na contramão do que as pessoas presumem a respeito de Deus, né? Na verdade, elas estão criando um Deus segundo a sua imagem e semelhança, um Deus segundo a sua concepção, um Deus que não está nas páginas da Bíblia. Então, isso é algo equivocado que tem acontecido cada vez mais na pregação do Evangelho por aí, né? Então, o Evangelho que veio para vencer, né? É o que nós lemos hoje, vimos que ele é o primeiro cavaleiro, ele é, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, né? Nós vimos que o Senhor, ele tem todo o poder,
é ele quem leva a história a cabo, ele não pode perder, ele não vai perder. Nós não podemos ter medo. O que acontece é que quando a gente entende a Bíblia, olhando para o texto com muita cautela, fazendo uma leitura minuciosa, essas ideias estranhas que a gente ouve por aí sobre o Apocalipse, elas caem por terra. E aí muita gente fala assim, né? Perdeu a graça. Porque eu estava imaginando que fosse surgir uma besta do meio da terra mesmo, né? Que fosse acontecer um terremoto, por exemplo, e dali surgisse um ser grandioso, feio, não é? Uma mistura de vários seres num só, e ele trouxesse uma maldade tremenda sobre as pessoas. Então é o que muita gente pensa. A besta que emerge do mar, que vai sair do mar uma besta, um ser estranho, esquisito, para trazer um mal profundo à humanidade, né? Então, a linguagem ela é simbólica, mas ela mostra que vai haver uma ação concreta do mal contra a igreja, porque Satanás sabe que ele já perdeu, e ele tenta agora agir contra nós, contra a noiva de Cristo. Contra Cristo ele não conseguiu, ele perdeu quando achava que ele estava sendo vencedor. Na cruz do Calvário, o Senhor desferiu um golpe mortal sobre ele. A gente já estudou sobre isso também. E agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que perseverar, nós temos que continuar a nossa caminhada, pregando o Evangelho, entendendo que por mais que essas maldades aconteçam, ainda assim, nos ensina a Bíblia que o inimigo ele está amarrado. E se o inimigo está amarrado, em que sentido ele está amarrado? No cerceamento do seu poder. Por exemplo, ele não pode enganar as nações. Se a palavra for pregada com poder e graça, o Espírito Santo agindo nas vidas, essas pessoas encontrarão fé em Jesus Cristo. E o nosso grande papel é levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser agentes de Deus para que a mensagem de Cristo, os valores de Cristo, eles adentrem a sociedade, adentrem aqueles lugares em que nós estivermos. Esse é o nosso grande papel da parte de Deus, um papel inteligente, com sabedoria, para enfrentar toda a maldade existente. Eu vou parar por aqui. Eu acho que a gente pôde falar dentro de um tempo previsto, né, de maneira rápida, sobre os 4 cavaleiros, né, e também sobre a ação que eles iriam desempenhar. O primeiro, para a gente, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, né, e os demais, eles impingem um mal muito grande à humanidade, e principalmente a sua revolta é contra a igreja do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que nós somos mais do que vencedores. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. É mais uma vez que João, o autor do Apocalipse, ele usa a expressão vencer para Cristo e para nós, né? Então Cristo venceu e nós venceremos também. Então essa certeza deve povoar a nossa mente e também deve fortificar o nosso coração.